Bom, vamos tentar entender melhor a diferença entre a notação @responseStatus e a classe ResponseEntity, beleza? Primeiramente, como é formado uma resposta HTTP? Ela basicamente é formada por cabeçalhos, um status code, tá? Um código de status, e um corpo que representa o conteúdo dessa resposta, beleza? Com isso em mente, fica mais fácil a gente entender a diferença entre esses dois componentes, beleza? Bom, olhando aqui, a gente tem o método criar no nosso research de categoria, beleza? E esse método criar, ele retorna um response entity do tipo categoria, tá? Aqui, a gente está passando um status created, ou seja, esse status aqui é aquele status que a gente falou anteriormente, que compõe a resposta HTTP, tá? Então são cabeçalhos, um status, né, um código de status, e o conteúdo, o corpo da resposta. Aqui a gente está passando tanto o status, o código de status, que é o created, que é o 201, beleza? Quanto o corpo, ou seja, o conteúdo dessa resposta, tá? Então, com o Response Entity, a gente consegue uma flexibilidade maior para manipular a resposta como um todo, tá? Então, se a gente quiser adicionar cabeçalhos, a gente consegue através dessa classe. Se a gente quiser alterar o status da resposta ou adicionar alguma coisa no corpo da resposta, essa classe nos dá uma maior flexibilidade. Já a anotação @responseStatus, vamos ver aqui. Opa, faltou um S. Ela basicamente vai alterar apenas o status code da nossa resposta, tá? Então, a proposta dela é exatamente essa. Simplesmente retornar uma resposta específica, tá? Não, beleza, a gente consegue fazer a mesma coisa que retornando um status code aqui, a gente poderia retornar o created aqui, certo? E retornar diretamente o objeto categoria. Concordo. Porém, nesse caso, dá certo, tá? Não tem problema nenhum, a gente pode fazer dessa forma. Mas se a gente precisar de um status diferente, dependendo do que acontecer na nossa lógica, tá? Por exemplo, se aqui no meio eu tiver uma validação, um if, por exemplo, e nesse if eu quiser mandar um status diferente de created, tá? Eu posso ter essa flexibilidade usando a classe ResponseEntity. Usando a anotação @responseStatus, sempre que meu método retornar ok, tá? Sempre que ele terminar, ele finalizar sem erros, sem exceções, sem nada, esse status é o único status que o nosso método pode retornar, beleza? Então a gente fica um pouco preso nisso. Então a vantagem de se utilizar o ResponseEntity, nesse caso, é poder ter uma maior flexibilidade na hora de manipular os dados da resposta, beleza? Nesse caso, aqui, como é muito simples, é simplesmente retornar a categoria, né? Salva, e sempre vamos retornar o status created. Então, não tem problema, a gente pode manter essa anotação, tá? Retornando diretamente o objeto de categoria, tá? Sem criar uma response entity, beleza? Então, sempre que a gente precisar de uma maior flexibilidade na hora de retornar nossos recursos, a melhor escolha é o response entity. Porém, se não tiver necessidade de o mesmo método poder retornar diversos status codes diferentes, a anotação response status é a melhor opção, tá? Porque fica mais enxuto o código. Beleza? Acredito que deu para dar uma ideia mais ou menos de como é a diferença entre os dois, tá? Qualquer dúvida estamos à disposição e continue seguindo os conteúdos da AlgaWorks. Um abraço.